de Almadina. Pessoal, Padre Evando aqui para falar um pouquinho para a gente de Jesus. Padre Evando, que é um padre super especial. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aí da sua história, quanto tempo de padre e um pouquinho da sua caminhada também aí para falando de Jesus. Sou de Almadina, uma cidade lá do sul da Bahia, depois da Diocese de Ilhéus, onde eu estudei para ser padre. E tenho já 29 anos de padre, vou fazer agora em dezembro. Que maravilha. Nesse período passei por a paróquia de Ibirataia, de Piauí, de Ituberá. Depois fui fazer especialização para trabalhar com a formação. Quando voltei, trabalhei com a formação dos seminaristas. Acompanhei essa questão de formar vários padres aqui da nossa região, de algumas dioceses, como Bom Jesus da Lapa, Propriá, Livramento, Itapunas, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Irecê. Então tivemos alunos de várias regiões ali, chegamos a ter uma média de 150 alunos no nosso instituto lá de Ilhéus. E tenho hoje muitos alunos, depois passei por Livramento também, lá no Portal da Chapada. Depois também já fiz uma contribuição no sentido de ajudar nas paróquias quando eu saí do instituto. Aí passei um tempo em Itabuna, contribuindo com aquela diocese que tinha poucos padres na época. Depois, por último, fiquei aqui um tempo, né, que eu criei uma relação muito boa com o pessoal de Bom Jesus da Lapa. Eu os acompanhei no seminário, além das aulas, acompanhei a formação, porque eles também tinham poucos padres. E nos últimos tempos, passei 20 meses aqui na paróquia de Correntina, no oeste da Bahia, que é uma região também que me chama muita atenção pela questão religiosa, pela questão do clima, pelo zelo, pela ecologia. Então, muitos aspectos me ajudam a compreender e a gostar daquela região. Fiquei um tempo ali. E agora estou em Ilhéus de novo. Eu prefiro as paróquias, prefiro acompanhar, me sinto mais à vontade nas paróquias do interior, paróquias mais menores, onde a relação com as pessoas é mais próxima, onde a proximidade se torna assim a mola principal da pastoral, que é a proximidade, que hoje eu sinto que é uma coisa muito próxima e orientada pelo Papa Francisco. Mas, como minha mãe agora já com os 80 anos ficou um pouco debilitada de saúde, eu vim para Ilhéus e agora contribuo com o Padre Laudelino, que é pároco da paróquia São Francisco de Assis. Eu sou o seu colaborador, o vigário, como a gente costuma chamar. Essa é a minha história. E como é escolher falar de Jesus para as pessoas, né? Porque a gente sabe que você escolher uma profissão ou você escolher um caminho a ser trilhado não é fácil, né? Então, como é escolher falar de Jesus para as pessoas e principalmente em comunidades, em cidades menores, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Vários obstáculos. E fale um pouquinho pra gente aí da sua experiência. Normalmente, eu não vejo muito assim no sentido das dificuldades. Eu vejo não digo falar de Jesus, eu vejo muito um testemunhar, um dar continuidade, mas sobretudo uma necessidade de crescer nessa questão, nessa relação com Jesus, muito a partir daquilo que a gente viveu em família. Eu vejo a minha experiência com Jesus, minha experiência de fé, a minha motivação sacerdotal, o jeito como ainda hoje eu vivo, mesmo depois de todos os estudos, de todas as experiências, mesmo depois das especializações da teologia, eu digo que tudo isso foram acréscimos à minha experiência religiosa familiar. Nós vivíamos no interior, onde se rezava as ladainhas, onde se visitava, fazia as festas dos santos. E a gente vivia uma religiosidade familiar e, consequentemente, de vizinhança, onde se fazia as ladainhas, se fazia as orações, se ia nos velórios, né? E as missas eram, por exemplo, no lugar que eu cresci, as missas eram a cada 4 meses, ou seja, eram 3 missas por ano. E as missas eram mais festivas. Mas ali tivemos todo esse governo. Depois tivemos um crescimento, viemos para a cidade por motivo de estudos, e aí descobrimos essa participação mais eclesial, essa participação mais pastoral,
mais estudada, mais sacramental. E ali a gente foi desenvolvendo isso. E foi naquele tempo dos grupos de jovens, no auge do Padre Zezinho, aquelas músicas catequéticas que ainda hoje nos move, nos motiva. A partir dali vieram outros discursos, outras experiências, outros conhecimentos e o despertar para essa questão do sacerdócio. Aí vieram os acompanhamentos, depois a decisão de deixar trabalho, deixar estudo, família, vir para o seminário. E aí veio aí todo um crescimento daquilo que já tínhamos. Não, eu não vejo muito como o falar de Jesus, eu vejo muito mais como o testemunhar de Jesus. Não é um falar verdadeiramente, mas é um falar com aquilo que a gente é, com a experiência, um falar com a alma, é um falar mais do sentimento, é um testemunhar mais do que um dizer quem é. Mas às vezes a gente precisa dizer também quem é Jesus, né? Precisa descobrir que é o Filho de Deus, que é Deus conosco, que é aquele que entrou na nossa história. Né? E hoje a gente diz muito depois de Jesus, é aquele que nós devemos seguir, né? Ser discípulo, né? Ser missionário. E isso não se faz só com falar, isso se faz sobretudo com testemunhar, com passar. Né? E volto a dizer, isso vai aumentando mais aquela questão de que é preciso a proximidade. É quando a gente se aproxima que a gente vê que as pessoas, né, precisam, que as pessoas erram, que as pessoas precisam acertar, que as pessoas precisam ser orientadas, conduzidas, corrigidas. E a gente também. Então é um processo muito de troca, de reciprocidade, de crescimento. Então essa proximidade que as cidades grandes não nos dão mais com muita facilidade, a gente encontra melhor, de uma forma melhor no interior. Que aí é muito mais pessoal, é muito mais familiar, é muito mais visita, é muito mais saber que todo que está doente, que precisa ir lá, que está com dificuldade de família, que precisa ser escutado, precisa ser orientado. Então isso no interior é melhor. Mas eu acredito e busco viver isso. É preciso que a gente, mesmo nas cidades maiores, com as dificuldades próprias da cidade, mesmo com a tecnologia rápida, que envolve muito tempo e facilita muitas coisas, e nada disso dispensa a proximidade das pessoas, né? O estar ali na hora que a pessoa precisa, na dificuldade, na alegria, para a gente dar esse testemunho, para a gente mostrar esse Jesus que a gente passa também, sobretudo com os valores, né? Porque os valores familiares devem se juntar aos valores religiosos, aos valores éticos, morais, e aí a gente vai tendo uma série de valores que vão expressando, na verdade, o que nós somos. Pessoas crentes, pessoas sociais, pessoas responsáveis, pessoas com experiências, né? Pessoas idosas, né? Com acúmulo de experiências para ir passando isso e ajudando outras pessoas. Como é para o senhor fazer parte da vida de tantas pessoas, inclusive da minha, né? Eu costumo sempre falar que a sua passagem lá em Livramento, o senhor ficou 3 anos lá em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, e foi muito importante para a minha vida, por exemplo, para a minha formação como cristão, mas como cidadão também. E eu acredito que o que eu sou hoje, eu agradeço muito à Igreja Católica, inclusive o senhor, né, que esteve em Livramento num momento importante da minha vida. Como é para o senhor, assim como padre, ver a sua caminhada e conseguir ver também tantas pessoas que o senhor conseguiu ajudar com a sua palavra, falando de Jesus, vivendo o que Jesus pregou, o que Jesus nos ensinou? Como é o senhor chegar hoje e ver esse resultado em tantos padres, né, formados, tantas paróquias que o senhor já passou e que deixou tantas pessoas com um sentimento de gratidão pelo senhor, pelo seu trabalho? Como é o senhor hoje, como o senhor consegue ver tudo isso e também como o senhor consegue ver um pouquinho da sua missão, assim, aqui na Terra? Como o senhor faz e como o senhor consegue viver a sua missão vendo isso tudo acontecendo? Eu vejo todas as amizades que ficaram, todos os conhecimentos que ficaram, todas as amizades que ficaram, todos os relacionamentos que perduraram, né? Não vejo isso, nunca vi, nem quero ver que não seja no sentido de próprio da minha missão, da minha fé em Jesus Cristo e dessa proposta de discipulado, de ser amigo e continuador daquilo que Jesus nos propõe. Eu costumo dizer sempre
que a missão, a função, o papel da igreja é continuar a salvação, é continuar o projeto de Jesus, é fazer com que esse projeto continue acontecendo a partir de valores de proximidade, de amizades, de ajuda, se é que são ajudas, né? Agora, minha preocupação é que todas as amizades, todos os crescimentos, todos, até os certificados que a gente teve que adquirir na vida, né? Todos os padres que hoje têm a alegria de dizerem que foram meus alunos, que eu tenho a alegria de dizer que tive como alunos, toda a minha possibilidade de contribuir com aquilo que eu aprendi, com as experiências, não tanto de conteúdo, mas sobretudo de fé que eu vivi, eu tenho um cuidado para que nada disso me tire, me impeça de ser aquele rapaz, aquele menino, né, que nasceu em Amadina, que cresceu ali, né, e que tem uma família muito simples e que não quer perder todos os valores vivenciados ali. A minha preocupação é continuar sendo, apesar de todas as experiências, da idade, das amizades e tudo isso, continuar sendo aquele rapaz que saiu, aquele menino que saiu daquela cidade, que nasceu naquela cidade e que tem uma família muito simples naquela cidade. Essa é uma preocupação minha. Então, por isso eu digo, tudo foi muito bom, tudo foi muito importante, tudo é muito interessante, mas não vejo nada fora daquilo que é a missão de ser cristão, de ser padre, né? E eu não tenho nesse sentido vaidade nenhuma, eu não vejo isso como nenhum mérito meu, né? Sou profundamente grato à igreja que me proporcionou todas as possibilidades de ter chegado aonde eu cheguei, sem perder os valores que eu trouxe da minha família, que é a minha base, é o meu sustento, é a minha família. Inclusive, eu tenho hoje uma fé, digo assim, teologizada, podemos se dizer, né? Ou seja, toda marcada pela teologia, por um maior conhecimento estudado da revelação divina. Mas em nenhum momento eu me vi com necessidade ou com desejo de abandonar, né, a fé familiar, popular, simples, né, de ladainha, de rezas familiares que eu tive da minha família. Eu só compreendi tudo isso de uma forma mais estudada, mais aprofundada, e que hoje me faz falar disso e testemunhar isso dessa forma mais aprofundada, mas sem perder aquilo que é a minha base, que é a minha família. E eu sou profundamente grato, eu gosto de repetir isso, eu sou profundamente grato à igreja no seu aspecto institucional, né, diocesano, a minha diocese lá em Ilhéus, sou profundamente grato. Tudo isso nessa comunhão com a igreja toda, porque sem este abraçar da igreja eu teria muito mais dificuldade de ser hoje uma pessoa realizada, feliz, com 29 anos, eu posso dizer assim, já que faltam 2 meses, de experiência sacerdotal, presbiteral, né? De professor nessa área, de ter aluno nessa área, de espiritualidade nessa área, de oração nessa área. Isso me deixa muito feliz, muito agradecido também. E as pessoas que eu conheci, que a gente mantém relacionamentos, que o princípio, que a base foi a igreja, né? Eu sou também grato a Deus por isso, grato às pessoas por isso, porque elas até veem em mim, né, muito mais do que aquilo que a minha missão pastoral, que a minha obrigação religiosa me fez apresentar. Com certeza eu deveria ter feito mais, deveria ter dado mais, mas eu ainda prefiro também às vezes fazer um pouco menos para fazer bem feito, do que fazer muito e fazer de qualquer jeito. Essa é uma preocupação minha também. Maravilha, padre. Agradecemos aí o senhor pelo seu carinho, atenção, por falar aqui. Nós vamos postar também uma homilia maravilhosa que o senhor fez aqui, lá na igreja militar, né? E agradecemos o senhor pelo tempo que o senhor esteve lá em Livramento de Nossa Senhora Bahia, em todas as paróquias. E gratidão por o senhor aceitar falar aqui no nosso canal. Queria que o senhor deixasse uma mensagem agora para os cristãos, para a gente finalizar o nosso papo. E muito obrigado pela oportunidade. A primeira coisa que eu gosto de dizer é que, né, não quero deixar, não quero perder por nada desse mundo essa minha base de pessoas simples, pobres, de um homem de Almadina, aquela cidadezinha ali à beira do rio Almada, que só tem uma entrada e saída, que é a beira do rio, o resto tudo você tem que subir uma ladeira. Então eu não quero perder essa relação com aquele lugar, com aquela gente, com aquela simplicidade, com aquela pobreza, né? E com a minha família pobre como ela é, não de valores, mas de coisas, né? Nós somos pessoas simples, não quero perder. A minha gratidão à igreja por ter me envolvido
nesse processo. As pessoas boas que encontrei na vida e que me ajudaram muito a crescer. As pessoas com as suas dificuldades, com a sua capacidade crítica, que também é o que me faz crescer, é ser criticado. Quando as pessoas só me dizem que está bom, não é tudo. Eu preciso também que diga, precisa melhorar. E a crítica é que vai fazendo esse processo de melhora. Por onde passei, deixei meus rastros de crente em Jesus Cristo, que para mim essa é uma preocupação. Assim como eu não quero deixar de ser de Almadina, eu não quero que nada em minha vida deixe de ser marcada por aquilo que eu acredito. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que por amor veio morar, estar conosco e deu a sua vida por isso, para que nós fôssemos felizes. É por isso que uma das minhas preocupações, eu não digo, não falo nada que eu não acredito. Por mais que a teologia tenha conceitos, claros, se eu não acredito nesses conceitos, que é difícil não acreditar nesses conceitos, realmente acredito. Se a teologia, ainda que me dificultasse, eu acredito no que eu falo. E tenho por índole também falar sempre ligado ao testemunho daquilo que eu acredito, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da nossa vida. E quando a gente se deixa guiar por Jesus Cristo, a gente tem uma possibilidade muito grande aí de controlar, de educar, de orientar as vaidades humanas, que às vezes parecem ser próprias, mas nem sempre são frutíferas. E a gente deixa de guiar por esse Senhor aí. E aquela questão que a gente precisa ter, muito cuidado no que a gente fala, porque o encanto não está no que a gente fala, está no como a gente fala, e se há uma preocupação nossa, um esforço nosso de viver aquilo que se fala. Por isso, a grandeza de Jesus é ser coerente, não é ser aquele homem que falava, é ser aquela manifestação de homem que fala. É isso que é interessante. Eu dizia ontem com o Dom Marconi ali, ele falava que hoje nós estamos vendo um momento em que, com essa questão de mídia, de fotografia, da tecnologia, nós dizemos, é uma preocupação, há muita preocupação com o brilho. E eu dizia, precisamos realmente nos preocupar com essas pessoas, porque nem sempre o brilho é luz. Nós precisamos nos preocupar com a luz, porque a luz ilumina. O brilho não, passou os flashes, acabou o brilho. Então nós precisamos nos preocupar com a luz, com aquilo que ilumina. Por isso, se Jesus é a luz do mundo, nós, seus seguidores, devemos ser iluminadores, ou seja, devemos ser os transmissores da luz de Jesus, ou os refletores da luz de Jesus. Talvez seja isso que o mundo tem pouco hoje, esses refletores da luz divina, da luz que Jesus Cristo, nosso Senhor, é. São preocupações minhas, talvez simples, muito limitadas à minha condição humana, a minha inteligência humana pequena também, mas eu me preocupo muito com isso. Eu acho que é preciso a gente ser aquilo que a gente fala. É a palavra que é interessante, até porque nós somos seguidores da palavra que se fez carne, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu querido, Deus abençoe a sua missão, que o Senhor continue sendo essa pessoa especial, continue sendo luz para todos nós. Um grande abraço. Amém. Obrigado. Valeu. Tchau.